Meu nome é Vivi, sou professora da Universidade Federal do Paraná e membro da Comissão Estadual de Saúde Única. Vou moderar para vocês o módulo de agora, que é o de Segurança Alimentar e Sustentabilidade. Em alguns momentos nós vamos iniciar. Nós teremos então 3 palestrantes agora neste módulo, com 30 minutos cada um. Depois faremos, conforme os módulos anteriores, faremos o nosso painel de perguntas. Estou chamando aqui para a nossa mesa redonda a doutora Simone Moraes Hazel, novamente, estará conosco aqui, seja bem-vinda. Doutora Simone é médica veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Ciências de Alimentos pela Universidade Autônoma de Barcelona e PhD na mesma área pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é coordenadora de Segurança dos Alimentos da Panaftosa, OPAS-OMS. Possui experiência nas áreas de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, com ênfase nas áreas de padronização, legislação e supervisão de alimentos. Seja bem-vindo. Dr. Gustavo Guadagnini, por favor. Dr. Gustavo é formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui experiência em estratégia, gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos e marketing. Seu principal foco consiste no desenvolvimento de mercado para produtos alimentícios com base vegetal ou tecido cultivado no Brasil. Seja bem-vindo. E chamamos também para compor a nossa mesa a Coronel Beatriz Helena Felício Ferreira. Coronel Beatriz é médica veterinária graduada pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre em Ciências Agrárias pela Universidade de Brasília. Atualmente é oficial superior do Exército Brasileiro, onde desempenha a função de coordenadora do projeto de defesa alimentar no Ministério da Defesa. Atua nas áreas de defesa alimentar, segurança dos alimentos e inspeção de alimentos. Agradecemos pela presença e vamos iniciar então a fala com a doutora Simone. Bom, boa tarde a todos. De novo, quero agradecer o convite e a possibilidade de vir aqui passar um pouco da mensagem do trabalho que a gente tem feito e poder fazer parte desse evento, como eu disse ontem, né? É gostoso de ver o crescimento do evento e o interesse das pessoas pelo tema saúde único. Hoje de manhã eu estava ali assistindo, escutando o pessoal falando sobre resistência, né? Falei, poxa, na época que a gente estava na faculdade, não faz muito tempo, acabei de descobrir que a Coronel Beatriz é da mesma universidade que eu. A gente não ouvia falar, a gente sabia que existia, mas não se tratava o tema de resistência com tanta seriedade, com tanta preocupação, né? Infelizmente, a água precisa subir, chegar no pescoço para a gente começar a se preocupar, mas é muito gostoso ver e ver como o tema tem sido discutido exaustivamente e quanta coisa a gente ainda tem por fazer nessa área. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema um pouquinho, tem a ver também, né? A gente viu aí questão de Banco Mundial, de impacto, de custo, de número de mortes causadas por resistência, mas vamos falar então, focar um pouquinho agora no que é segurança de alimentos, né? Qual que é o impacto econômico disso? Por que isso é importante? Mas eu queria fazer uma pergunta agora. Quantos de vocês aqui já tiveram algum caso com vocês ou alguém muito próximo da família de uma doença transmitida por alimento? Uma dor de barriga, uma intoxicação? Vocês já pararam para pensar quanto que isso custa para vocês? Vocês já pararam para pensar quantos dias vocês ficaram de cama? Quem teve que pagar por consulta ou que tem que pagar um plano de saúde para poder ser atendido? Se você foi no médico, muitas vezes a gente nem vai, trata em casa, né? Quanto custou isso? Os medicamentos que você precisou comprar, que você se automedicou, que o médico te receitou, os dias ou o dia que você deixou de ir trabalhar,
Vocês já pararam para fazer a conta de quanto isso custa para cada pessoa? Eu acho que todo mundo aqui levantou a mão. Todo mundo na vida já teve um custo relacionado a uma doença transmitida por alimento na vida. E aí tem o lado pior disso. Quem aqui conhece alguém que já morreu ou que tem alguma doença que ficou com alguma sequela por alguma doença transmitida por alimento? Isso aí não tem nem como medir. Esse custo a gente não tem nem como medir, não tem medida para isso. Mas acontece. Quantos casos de problemas que acontecem que nem são identificados como relacionados a alimentos? Quantos abortos acontecem causados por listéria que ninguém chega a dizer que foi causado por listéria? E tantos outros problemas. Então, quanto custa isso? Como é que a gente faz para medir o impacto econômico de um problema relacionado à segurança de alimentos? Então, é mais fácil primeiro a gente olhar para o nosso entorno, né? Quer dizer, todo mundo aí deve ter feito uma continha rápida, quantos dias teve que ficar em casa, gastou táxi, gastou médico, gastou remédio, ou teve que pagar, não pode mandar um filho para a escola, e aí tem que pagar alguém para ajudar, né? Ou tem que ir trabalhar doente e não consegue produzir, mas está lá trabalhando doente. Então, esses custos a gente talvez até consiga medir. Mas esse custo de saúde, de dias que a gente deixa de ser produtivo, do quanto isso pode impactar na nossa saúde, a gente não tem como medir. Mas a gente tem como fazer uma estimativa do que isso impacta. Agora, se a gente extrapolar isso para um país, a gente tem outras implicações ainda. E aí vem a questão do quanto é importante a gente olhar para a questão de segurança de alimentos também como um fator que impede o desenvolvimento de um país ou de uma comunidade. Aí a gente tem aí N casos, né? A gente viu agora, recentemente, teve aquele furacão em Moçambique, a epidemia de cólera que se espalhou. E as pessoas não tinham acesso à água limpa. Quanta criança que está morrendo realmente por causa disso. O país está destruído. Hoje falaram aqui da questão do desastre do Haiti, né? O Haiti está até hoje sem conseguir se reestruturar. Um dos problemas é cólera. É uma doença transmitida por água e alimento contaminado. O quanto isso está impactando na capacidade do país de se reerguer, de se recuperar. Né? Foi terremoto, depois foi tornado, que tudo que tiver que passar, passa nos coitados do Haiti. Né? Não passa na República Dominicana, que está na mesma ilha, mas passa no Haiti. Qual é a dificuldade que eles têm de se reerguer? Aí a gente tem aqui alguns exemplos, a gente não precisa ir longe. A gente tem essa situação em bairros de grandes cidades, de pequenas cidades. Né? Quer dizer, o quanto que os governos estão gastando com outras coisas que deveriam estar gastando com saneamento básico, por exemplo, que ajudaria a evitar a contaminação de águas, que depois vão contaminar os alimentos e assim por diante. Então, quer dizer, são cenas que poderiam ser de um país pobre da África, poderiam ser do Haiti, mas que a gente também tem essa realidade aqui no Brasil. E tudo isso tem um custo. Né? Quais são os custos, então, relacionados aos problemas de segurança de alimentos? Né? A gente tem consequências, né? Vamos pensar nas consequências. A gente tem, por exemplo, custos de saúde pública, porque eu posso ter o meu plano de saúde, ou eu pago médico, e aí eu tenho um custo com isso. Mas eu posso ir no atendimento de um hospital público, de um centro de saúde do bairro, isso gera um custo para o governo. Quanto custa isso para o governo? Será que é mais ou menos do que ele deveria investir para evitar que esses problemas acontecessem? A perda de dias saudáveis, isso é uma estimativa do quanto a gente deixa de produzir, o quanto a gente perde dos dias saudáveis da nossa estimativa de vida por causa de uma doença transmitida por alimentos. É bem alto. Então, tanto afeta a minha qualidade de vida, quanto afeta a minha capacidade de ser produtiva, de trabalhar. E esse trabalho vai reverter em benefício para mim
vai mover a economia local, é trabalho que eu faço para o meu empregador, ou para o meu país, ou para o meu governo, ou para mim. Né? Então, tudo isso é impactado. As sequelas, né? Eu posso ter uma doença transmitida por alimento, por exemplo, uma salmonela tif ou paratif, que pode me deixar aí com um problema na articulação para o resto da vida. Uma Escherichia coli, uma O157H7, que pode me deixar com problema renal para o resto da vida. Eu conheço uma pessoa que ficou com comprometimento de sistema reprodutivo e bexiga, que ela nunca vai poder ter filho, porque ela teve uma Escherichia coli, uma infecção urinária. Essa sequela vai acompanhar ela para o resto da vida. Qual é o custo disso? E as pessoas que já morreram, né? Isso afeta a qualidade nutricional. A gente tem hoje o problema, talvez o mais gritante para nós já seja o problema de obesidade, mas a gente tem um impacto na qualidade nutricional. A Guatemala tem um índice de desnutrição parecido com o da Etiópia. É o pior da região das Américas Latina e Caribe. E uma das teorias é o alto índice de concentração de fumonizina no milho, que é a base da alimentação da Guatemala. Então, quer dizer, as crianças estão subnutridas, eles comem uma alimentação baseada muito no milho, que está super contaminado com fumonizina, e é o que explica esse quadro epidêmico de desnutrição no país. Então, tem uma sequela aí bastante importante. Afeta a segurança alimentar, né? A segurança alimentar no sentido de disponibilidade de alimento. Ontem o Rafael falou, né, que ele tinha dificuldade de traduzir o inocuidade do espanhol, é a segurança dos alimentos. Né? É o que é inocuidade, é o alimento saudável, o alimento que não vai causar dano a quem consome. Mas isso também afeta a segurança alimentar. Né? O ex-diretor da FAO, Graziano, ele tem uma frase, né, que ficou famosa, que é: não existe segurança alimentar sem segurança dos alimentos. Então, isso afeta também, impacta na quantidade. É o caso da Guatemala. Quer dizer, tem alimento, mas o alimento está contaminado. Tem alguma coisa aí que não está funcionando bem. Né? Perda de confiança de consumidores. Quer dizer, acontece um problema, e aí o que acontece? A pessoa, o consumidor fica sabendo, esse alimento eu não vou comer mais. Eu não vou comprar. Será que eu vou comprar? Esse consumidor pode ser um país comprador de alimento importado. Pode ser a população que está ali no dia a dia consumindo o alimento. Né? Fechamento de mercados. A gente já lidou com isso não é notícia que a gente nunca viu no Brasil. A gente tem episódio, aparece algum problema aí, o que acontece? Primeira coisa, fecha mercados. Né? Qual é o impacto de um fechamento de mercado? Pode ser o fechamento de uma empresa ou de várias, gente sendo mandada embora, perdendo emprego. Dependendo do lugar, e a gente tem várias situações aqui no Brasil, por exemplo, se a gente pegar aqui o sul do Brasil, onde a gente tem cidades cuja economia está todinha voltada em torno de uma agroindústria. Uma agroindústria dessa que fecha, quantas pessoas da cidade são mandadas embora? O que isso representa para a economia desse lugar? O que vai acontecer com a máquina pública? Como é que ele vai dar conta de atender toda essa população? E aí a gente começa a pensar, o cara que foi mandado embora, ele tem que tirar o filho dele da escola particular, vai para a escola pública. Ele tem que parar de pagar o plano de saúde. Para onde vai essa pessoa doente? Vai para o serviço público de saúde. E aí você começa a ter um problema que sai da esfera particular e da empresa e começa a afetar também a administração pública. Aí o gestor público tem que parar de colocar dinheiro, por exemplo, em melhoria de infraestrutura, em outras ações, porque ele tem que atender essa demanda de população que começa a demandar um serviço público que não estava demandando antes. Então vejam que é tipo uma bola de neve, né? Vai uma coisa impactando na outra. Falência de empresas, aí mexe com a economia da cidade, diminui a arrecadação de impostos também, o município fica mais pobre, né? Crises administrativas e sociais, né? Foi o caso que eu dei aqui o exemplo para vocês, e desaquecimento de economia. E às vezes você tem situações extremas das populações, por exemplo, se é dependendo do tipo de local, de região que está afetada, das pessoas mudarem dali e tentar a vida em outro lugar. Aí você começa a ter deslocamento de populações
de um lugar para o outro, e aí vai aquela coisa se espalhando, e o problema econômico vai acompanhando essas pessoas. Alguns cálculos, né? Eu falei que tem coisas que não dá para medir. Então, a questão de perdas, do que afeta a saúde é muito difícil da gente medir. Mas a gente consegue medir em termos de perda de produtividade e de impactos na economia. Existe uma estimativa da OMS que em 2016, por conta de doenças, incapacidades, mortes prematuras relacionadas a alimentos inseguros, o prejuízo foi de 110 bilhões de dólares, principalmente nos países de baixa e média renda. E o impacto desses problemas são muito maiores nos países de baixa e média renda do que nos países mais desenvolvidos. Porque eles vão ter muito mais dificuldade de lidar com essa situação. Então, essa aqui é só uma estimativa. Vamos pensar hoje, o que representa 110 bilhões num país que já está precisando de um monte de coisa? Né? Da onde que esse dinheiro vai deixar de ser aplicado para poder cobrir esse prejuízo? Ou vai aumentar o humano? Aqui tem eu trouxe aqui alguns gráficos e tabelas de um documento que o Banco Mundial fez, que é bem recente, tem até o link aqui depois, quem quiser baixar, é um documento super interessante, que fala justamente disso, do impacto econômico dos problemas de segurança alimentar nos países. Então, eles dividem o desenvolvimento dos países em 4 estágios diferentes. Não. Tem embaixo. Então, liga de novo para mim. Tá. Não sei se vocês conseguem ver. Ele divide os países em 4 estágios de economia relacionado à questão da segurança de alimentos. Então, tem o tradicional, o de transição, o que está se modernizando e o pós-moderno. Então, aqui ele coloca quais são as causas, né, de doenças transmitidas por alimentos de acordo com o estágio de desenvolvimento do país em relação à segurança de alimentos. Então, a gente olha, por exemplo, que os países que têm um estágio de segurança de alimentos no modelo tradicional, que é a inspeção tradicional, ou que é registro de 100% dos produtos, né? O que a gente tem aqui? A gente tem uma separação de quais são os principais problemas. Então, por exemplo, toxinas, zoonoses dos animais de produção, patógenos microbianos, e o quanto isso vai diminuindo conforme o país vai avançando no seu sistema de segurança de alimentos. Nossa! Bruno, não socorre. Aí. Esse aqui é o gráfico, né? Então, ele coloca aqui também com relação à carga das doenças transmitidas por alimentos, que é todo esse cálculo do quanto isso custa, do quanto representa em dias de vida perdidos, de vida saudável perdida, né? Então, conforme esse eixo aqui é a carga das doenças transmitidas por alimentos no aspecto econômico, ou seja, o custo disso, né? E o nível de desenvolvimento econômico. Então, quando tem um momento mais de transição, essa carga pode ser maior. Tá? Mas depois que o país entra no estágio de modernização do seu sistema de segurança de alimentos, essa carga começa a diminuir, porque ele também tem a ver com o desenvolvimento do país. E esse aqui é a questão de produtividade, de perda de produtividade relacionada a doenças transmitidas por alimentos por países. E aí eu trouxe esse gráfico aqui, porque aqui a gente tem o Brasil. Não sou eu, Bruno. É você que está apertando aí. Aqui no gráfico, número 8. Tá? Então, assim, vou apertar só uma vez. Só uma vez. Né? Então, assim, os países em vermelho são os países da América Latina e Caribe. E aí vocês vejam que dos países da América Latina e Caribe, o Brasil é o que mais tem perdas relacionadas à segurança de alimentos. Então, em torno aqui, um pouquinho mais de 2,5 bilhões de dólares em um ano. Isso aqui são dados de 2016. Tá? Depois a gente tem aqui México, Venezuela, talvez hoje a gente tenha um gráfico diferente,
Argentina e Colômbia. Tá? E Peru está aqui também e Colômbia. Então, claro, isso são números absolutos, então faz sentido que o Brasil tenha aqui uma barra maior, mas, por outro lado, também significa que a gente tem problemas proporcionais ao nosso tamanho. Tá? Então, é importante a gente ter essa consideração, quer dizer, isso é um valor muito alto dentro do que a gente consegue medir. Tá? Bom, como é que a gente trata isso? Né? Quer dizer, tem um problemão. Agora, vamos falar de perspectivas, porque senão a gente sai daqui todo mundo triste e deprimido, né? Então, lá, a gente tem que trabalhar com medidas preventivas, tá? Então, tá aqui, investimento, melhoria da infraestrutura regulatória, sistema de legislação mais modernizado, um sistema de inspeção mais baseado em risco e menos baseado na inspeção tradicional. A inspeção baseada em risco é focar no que realmente é importante, no que realmente apresenta de maior possibilidade de causar doenças, né, ou casos ou surtos de doenças transmitidas por alimentos. Melhoria da formação dos profissionais que atuam na área. Hoje a gente tem grandes gaps de formação de pessoas para atuar nessa área. Em vários países da região falam, né, de quanto de gente que está se aposentando, que trabalha na área dos higienistas, que eles chamam, e quanto pouco dessas novas gerações estão interessados em trabalhar com isso, né? A gente pega hoje aí essa nova geração, muitos estão aqui, quantos de vocês sonham em um dia trabalhar num laboratório de análise de alimentos e ficar fazendo análise em bancada? Né? Então, é um perfil difícil. A gente tem várias situações de países que comentam, a gente tem vaga aberta, a gente não consegue contratar porque a nova geração não quer esse tipo de trabalho. E aí eles têm dificuldade, as pessoas estão se aposentando e estão ficando lacunas aí que precisam ser atendidas. Então, a gente precisa melhorar aí nessa formação e nesse modelo de trabalho com essas novas gerações. Responsabilidade compartilhada entre governo, agricultores e empresas de alimentos. Coleta e disseminação de dados de produção e de perdas. A gente sabe muito pouco do que acontece. Se a gente olha nos dados da vigilância epidemiológica, da SVS, a gente até tem alguns dados de quais as principais causas de micro-organismos, onde acontecem os principais surtos, mas se a gente olha no gráfico de causas, tem um gráfico de pizza lá bem bonito, a grande maioria do que está ali está como desconhecido, a gente mal sabe quem são. Eu tenho um exemplo, eu fui passando mal no hospital, eu e meu marido, e eu ficava falando para o médico, eu comi tal coisa. Meu marido está mais grave que eu, ele comeu mais disso aí. Eu quase fui expulsa do hospital. Meu diagnóstico, gastroenterite inespecífica. Aí eu falava para o médico, não é inespecífico, isso aqui é toxina estafilocócica. Com muita sorte eles me botaram no soro depois dessa, né? Mas o meu diagnóstico está lá, no meu registro está lá, gastroenterite inespecífica. Tá? Então, assim, quantos dados a gente deixa de ter, de coletar? E aí, de novo, a questão de compartilhamento. Eu falei ontem da intersetorialidade, também vale aqui. Tá? A vigilância epidemiológica, fortalecimento de comitês códex nacionais. Tá? Teve um evento esse ano, houveram 2 reuniões esse ano, não sei se vocês acompanharam, foi organizada pela FAO e pela OMS. A primeira foi na Etiópia, em Addis Abeba, e a segunda foi em Genebra. E um dos temas que se discutiu muito e que se colocou muito foi a questão da falta de informação, da falta de dados. Como é que eu vou fazer gestão? Como é que eu vou resolver um problema se eu não conheço ele? Como é que eu vou adotar uma medida de prevenção de doença transmitida por alimento no Brasil se a grande maioria dos casos estão registrados como inespecíficos ou desconhecidos? Para que lado que eu atiro? Vamos procurar. O pessoal deve ter gente aqui da área de medicina também. Vamos procurar nos hospitais. Quantos casos de aborto ou natimorto é por listéria? Quem pesquisa listéria nesses casos? A gente não tem essa informação. Uso de novas tecnologias. O Gustavo vai falar de uma nova tecnologia aqui. A gente tem várias outras, a questão de blockchain, está na moda, rastreabilidade, os QR codes e etc e tal, que isso tudo é muito legal, muito importante, mas se isso não tiver acessível para pequenos e médios produtores, para quem assistiu a palestra do Rafael ontem aqui da FAO, que ele mostrou o quanto representa em termos de produção de alimentos,
de número de empregos gerados, os pequenos e médios produtores para a produção de alimento em nível nacional, se esses pequenos e médios não tiverem acesso a essas novas tecnologias, não adianta. Ela não vai ajudar, ela vai ajudar só para vender alimento para exportação. E a gente vai deixar de olhar de novo para o país, para o nível nacional. Estar preparado, né? Preparo e resposta para a situação de crise. Está aqui, Coronel Beatriz, né? Que é importante, eu preciso saber o que pode acontecer e como é que eu vou me preparar. É tipo uma PPCC. Todo mundo aqui conhece a PPCC, né? Você pensa, o que pode acontecer, como é que eu me preparo? É bem isso. Eu preciso também estar preparado para uma situação de crise. Para uma emergência, para uma bactéria emergente ou uma reemergente, né? A gente tem aí essas doenças emergentes, reemergentes, pode ser uma febre amarela, né? Uma influenza, uma peste porcina, mas pode ser também uma doença transmitida por alimentos. E eu tenho que saber que isso pode acontecer. Uma contaminação, a gente viu tanto aqui a questão de contaminação de efluente hospitalar em meio ambiente. Quantas dessas bactérias resistentes são transmitidas por alimentos? E aí está ali no rio, como é que ela vai chegar? Como é que essa bactéria que está entrando em contato com os rios vai chegar na população? Pode ser pelo banho no mar, na lagoa? Pode. Mas provavelmente muitas delas vão chegar por contaminação de alimentos. Então a gente precisa saber mapear e estar preparado. E o país tem que estar preparado. Isso faz parte também de um regulamento internacional, que é o Regulamento Sanitário Internacional. É estar preparado para poder detectar e deter uma situação dessa para que ela não se espalhe. E a harmonização internacional de estándares. Então é muito importante na hora da gente trabalhar com uma visão global. Eu tenho uma legislação, eu tenho estándares de produção, de segurança de alimentos, mas eu preciso garantir que está todo mundo falando a mesma língua, está todo mundo estabelecendo os mesmos limites, porque isso facilita, inclusive, na detecção e no controle de problemas. Tá? Então, para considerar, a gente tem que ter atenção a essa brecha digital, né? Quer dizer, muita coisa nova que está acontecendo, muita coisa nova que está surgindo, e a questão da acessibilidade disso. Tá? Como é que a gente vai garantir que os pequenos e médios produtores também tenham acesso para que isso realmente beneficie a população em geral? Tá? A segurança e o comércio de alimentos são determinantes para a gente alcançar, então, os objetivos do desenvolvimento sustentável, aqueles 17 objetivos das Nações Unidas. Então, não tem um objetivo específico de segurança de alimentos, mas a gente tem vários objetivos relacionados à saúde, segurança alimentar, redução da pobreza, que são impactados, sim, por problemas de segurança de alimentos. Tá? E responsabilidade compartilhada. Não é problema só de um governo, não é problema só dos médicos veterinários que trabalham com alimentos, não é problema só dos médicos, não é problema só da vigilância epidemiológica, é problema de todo mundo. Tá? Quem acompanhou esse ano teve o primeiro Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, né? E o lema foi: segurança de alimentos é responsabilidade de todos, de quem produz, de quem consome, tá? De quem fiscaliza, de quem autoriza, de quem avalia, de quem monitora. Então é importante sim a gente ter essa visão, a gente sair da nossa caixinha, do nosso quadradinho e começar a entender de uma maneira um pouco mais sistêmica e mais holística como é que tudo isso está funcionando, né? E aí vem a abordagem é uma saúde mesmo, não tem como a gente escapar disso. Aqui tem o documento que eu falei para vocês, que é o documento do Banco Mundial, ele foi lançado esse ano, 2019. Ele traz bastante informação de Ásia, de África, mas ele traz também informações de América Latina e Caribe. E ele traz aí bastante informação bem interessante. Está aqui o link, eu já estou disponibilizando a minha apresentação também, depois quem quiser procurar. Eu acho que é uma leitura que vale a pena, para a gente entender um pouco mais como é calculado esse impacto, e a gente entender um pouco mais, assim, fora da questão só da bactéria, só da questão da produção, da PPCC, da auditoria, quer dizer, qual é o impacto maior disso tudo, e o quanto é importante o trabalho que a gente faz no dia a dia quando a gente trabalha com os temas de segurança de alimentos. Era isso?
E queria agradecer e fico à disposição, então, para as perguntas no final. Obrigada. Agradecemos à doutora Simone por nos trazer essa reflexão importante das doenças transmitidas por alimentos, né, dessa síndrome complexa. Nós temos aqui na plateia pesquisadores, docentes, alunos de graduação, de pós-graduação, gestores, e eu acredito que nesse momento o que fica, né, dessa palestra é pensarmos se de todos esses pontos que foram expostos sobre prevenção, o que de fato a gente consegue implantar no nosso dia a dia, né? Será que estamos pensando em estratégias e realmente colocando-as em prática? Acho que isso que é importante que a gente possa sair daqui e tentar viabilizar, né? Porque a nossa ideia aqui é que a gente consiga, sim, pensar, desenvolver estratégias e realmente colocá-las em prática. Passamos então a palavra agora para o Dr. Gustavo Guadagnini, do The Good Food Institute, para proferir a palestra intitulada Produtos Sustentáveis e Novas Alternativas na Produção de Alimentos. Olá, gente, tudo bem? Então, só mexendo na apresentação aqui. Bom, é porque acho que não está no Adobe, né? Não tem o PDF Reader. Não tem problema, a gente vai deslizando a tela mesmo para esse próximo slide. Gente, boa tarde. Obrigado por terem vindo assistir aqui o nosso painel, pós-almoço, todo mundo cansadinho. A gente ainda falando de comida intoxicada, né? Todo mundo ficou um pouco preocupado porque eu almocei ali no bandejão. Eu venho falar sobre um assunto que é talvez um pouco diferente do que a maioria dos palestrantes estão falando aqui. Já estou um pouco acostumado. Eu, inclusive, não sou doutor, queria fazer essa correção. Tá nos registros aí do evento, mas eu sou um administrador e não segui a carreira acadêmica. E hoje o que eu quero falar um pouco é sobre novas tecnologias, né? Como a doutora Simone apontou. Até queria primeiro fazer um parênteses. Um dos primeiros eventos que eu fui dentro de uma universidade foi lá na Federal de Santa Catarina, e era exatamente com a doutora Simone, e na época com o general Teófilo, que cuidava da parte de suprimentos do Exército. Eu estou me sentindo aqui de novo naquele nosso evento 2 anos atrás, e foram contatos super legais. O que eu quero falar é sobre como a tecnologia começa a transformar a indústria de alimentação. Então eu começo com essa frase aqui. Bom, eu acho que talvez vai ser melhor você posicionar no slide. Isso. Elon Musk é um dos bilionários aí do mundo, investidor. Ele é irmão do Elon Musk, eles são donos da Tesla. E ele tem essa frase que ficou famosa, que é: comida é a nova internet. Por que ele está falando sobre isso? Eu acho que tem dois aspectos interessantes e é sobre isso que a gente veio discutir hoje. Um deles é o fato de que a comida é o lugar onde as pessoas estão investindo para fazer dinheiro agora. Então, o mercado de carne sozinho é um mercado de $1 trilhão, o mercado de alimentação é gigantesco, e a gente vem fazendo comida da mesma forma que a gente sempre produziu ao longo dos anos. Então, obviamente, teve muita inovação incremental no modo de fazer, no modo de controlar, e principalmente em ganhar escala, mas teve muita coisa mudando a forma realmente como a gente produz os alimentos. A gente ainda coleta tudo que a gente come. A gente tem que plantar, pega o que essa planta produziu, a gente cria um animal, pega um pedaço desse animal. Nós não estamos, de fato, criando nada, a gente está coletando alguma coisa que a gente conseguiu produzir. Então, quando ele fala sobre isso também, além do fato de que agora a comida é um mercado aberto para a inovação, ele está falando a respeito de que a internet foi uma transformação que ninguém conseguia prever. Quando a internet começou, ninguém imaginava que alguns anos depois o mercado de táxi ia ser destruído porque alguém conseguiu colocar a internet dentro de um celular e virar um Uber e aquela coisa toda. Então, os impactos realmente dessas novas tecnologias, quando elas ainda estão no comecinho, é muito difícil da gente prever. Então, a discussão que eu vim falar aqui é até mais no campo do pensamento, algumas coisas, para a gente entender como que talvez a tecnologia pode transformar o problema. Não só entregar novas soluções para esse problema que já existe, mas tentar entender como que a gente transforma o paradigma para fazer as coisas de um jeito diferente. Não só fazer a carroça mais rápida com mais cavalo, mas como a gente de fato faz o carro aparecer. Os Musk, eles não estão sozinhos nessa aposta em relação à nova internet. Hoje quase todos os grandes bilionários lá do Vale do Silício estão investindo o dinheiro deles no setor de alimentação. Isso fala muito sobre o que está acontecendo no mundo. Porque pensa que essa galera é a galera que ganha dinheiro investindo no setor que mais dá dinheiro no mundo, que é o setor de tecnologia.
E agora eles estão dizendo que o próximo setor que vai ser transformado é o setor de alimentação, que era uma indústria que até então sempre foi considerada como uma indústria que não trazia retorno, que é difícil de você ganhar dinheiro, que precisa de empresas que demoram muito tempo para trazer retorno. Então isso é um sinal do ponto de vista de investimento e para onde o capital está se movendo e por que o capital está se movendo para isso. E acho que os motivos eu vou passar um pouco aqui, mas vocês já viram nesses últimos 2 dias a quantidade de desafios que a gente tem. Quando você tem um monte de desafio, você tem uma oportunidade imensa também para resolver esses desafios. E esses investidores do capital em si, eles não estão sozinhos, né? Eles estão acompanhados hoje de quase todas as grandes empresas que trabalham no setor de alimentação. Eu listei algumas aqui, mas a gente já tem JBS, por exemplo, aqui no Brasil, fazendo lançamento de alguns produtos novos com tecnologias que até então não existiam. E quase todas as outras grandes empresas, Nestlé, Unilever, Marfrig, Grupo Mantiqueira, investindo nessas novas tecnologias que eu vim falar a respeito hoje. Pode passar. O que eu queria falar um pouco também é sobre a inovação disruptiva. Então, o que eu vim falar aqui é que a gente quer transformar o paradigma e não só trazer novas soluções da mesma coisa que já existe. O que consiste nisso, né? A inovação disruptiva ou a transformação do paradigma? Primeiro, eu coloquei aqui esses 4 fatores. Entender se aquele mercado é realmente essencial. Uma coisa só vai entrar em disrupção quando ela receber muito dinheiro e, obviamente, ela tiver um potencial de retorno. E isso só acontece nos mercados que são mais essenciais. A gente está falando, por exemplo, inovação disruptiva, a troca do cavalo pelo carro. O transporte é uma coisa absolutamente essencial que a gente precisa, então sempre vai ter tecnologia acontecendo nisso. E nada é mais essencial do que a comida. Comida é aquilo que a gente consome, provavelmente, numa maior quantidade versus todas as outras coisas que a gente come. Você senta para comer 4 vezes por dia, mais alguns lanchinhos, mais todas as coisas que você toma. E se você pensar que essas são decisões de compra que você está fazendo ao longo do dia, provavelmente a maior quantidade de decisões que você faz sobre aquilo que você vai consumir é exatamente no mercado de alimentação. Então, eu provoco nesse sentido, até quando a doutora Simone falou do consumidor, né? Pensem no nosso papel. Nós estamos escolhendo também e nós temos esse poder de direcionar as nossas escolhas para aquilo que faz mais sentido e para aquilo que a gente precisa que aconteça. Depois, esse mercado atual tem desafios reais. Então, a gente está falando hoje de diversos desafios dentro da alimentação. Eu vou passar por eles também. E depois uma tecnologia disponível. Então não adianta você só simplesmente querer acabar com o cavalo que está puxando a carroça, você precisa ter a tecnologia do motor que vai desenvolver o carro, que vai fazer com que aquele novo mercado exista. Então precisa ter novas tecnologias disponíveis e, por final, um consumidor que aceite essa solução. O consumidor é o centro de tudo, não adianta você lançar uma coisa nova se as pessoas não quiserem consumir essa coisa nova no final das contas. Passando um pouco, então, a respeito de desafio. Pode continuar. Hoje a gente está falando principalmente nesses 4 blocos de desafios. O primeiro deles é alimentar 10 bilhões de pessoas. Em 2050 o mundo vai ter quase 10 bilhões de pessoas, a outra está sendo 9,5 bilhões de pessoas. E hoje 800 milhões de pessoas já estão passando fome. Então pensem que para 7 bilhões de pessoas a gente já não consegue alimentar 800 milhões e o mundo está crescendo cada vez mais. Nosso sistema de alimentação simplesmente não está conseguindo alimentar todas as bocas novas que estão aparecendo, todas as pessoas que estão nascendo. Então isso é um problema muito grave que a gente precisa, como sociedade, lidar e que pode ameaçar ruir os próprios pilares da nossa sociedade. Imagine como vai ser um mundo com 2, 3 bilhões de pessoas na extrema miséria passando fome e como vai ser difícil sustentar essa sociedade que existe num cenário tão restritivo dos recursos que estão disponíveis. E todas as questões sociais associadas a isso. Então hoje quando a gente fala, por exemplo, no genocídio indígena, na Amazônia, nessa história toda que está acontecendo, tem muito a ver com o fato de que a gente precisa expandir a produção de alimentos para as outras florestas. Isso está acontecendo em diversos outros países, em como as questões sociais estão sendo altamente transformadas pelo fato de que a gente precisa produzir os alimentos e ganhar cada vez mais áreas para produzir esses alimentos. Depois tem uma série de questões associadas à saúde humana. Quando a gente pensa em doenças, antigamente, a gente falava de tuberculose, de agentes externos que estavam matando pessoas. Hoje, quando a gente pensa nos principais gastos de saúde pública, a gente está falando em câncer, em doenças cardiovasculares, em diabetes. São doenças altamente associadas à maneira como a gente se alimenta, além de todas as questões de contaminações mesmo, que também são que estão ali no mundo da alimentação. E dentro dessa questão de saúde humana, ainda tem a questão das superbactérias ou da resistência antimicrobiana que vocês estavam discutindo aqui hoje cedo também. Então hoje quase 80% dos antibióticos que são produzidos são usados nos animais.
A gente está falando que uma boa parte dessa resistência dessas superbactérias está surgindo exatamente pelo uso intensivo de antibióticos na atividade da pecuária. Então tem totalmente a ver com a maneira como a gente está produzindo comida. Depois, a gente está falando sobre o sofrimento desnecessário. Isso, obviamente, hoje tem 70 bilhões de animais terrestres vivos sendo explorados para alimentação humana. É óbvio que a JBS, por exemplo, que é uma empresa de animais, não está se movendo no sentido de mudar a visão dela sobre isso, mas o consumidor está cada vez mais preocupado com essa questão. Hoje você pega, por exemplo, aquele caso do Carrefour, do segurança que matou um cachorro. Você tem todo mundo com o celular na mão, você consegue filmar qualquer coisa que está acontecendo, mostrar aquilo, expor nas redes sociais, e as empresas começam a ter a própria cadeia de produção altamente expostas e elas começam a se preocupar também com a maneira como elas estão lidando com as suas matérias-primas, digamos assim. E todas as questões associadas aos impactos ambientais. Então, hoje a produção de animais sozinha, a pecuária, colabora mais para o aquecimento global, com gases de efeito estufa, do que todos os meios de transporte somados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na busca por novos combustíveis, é muito menos impactante para o efeito estufa do que os gases hoje que são emitidos pela pecuária. E a mesma coisa quando a gente pensa no uso intensivo do solo, uso intensivo da água, contaminações e uma série de outras questões. Então, eu não quero ficar falando só sobre o problema, vamos passar um pouco para as tecnologias. Ah, desculpa, isso aqui é um slide que eu coloquei sobre a conversão. Quando a gente pensa nas questões sociais, na falta de alimentos realmente, na necessidade de alimentar 10 bilhões de pessoas, o que está no cerne disso também é o fato de que a gente produz grãos para dar para os animais e depois come esses animais. Então, quando você pensa, por exemplo, num boi, ele fica vivo 4, 5 anos, ele morre uma vez só. E no tempo que ele fica vivo, ele consome caloria, ele tem metabolismo, ele gasta as calorias que foram dadas para ele. Você precisa continuar alimentando esse animal. Então, quando você está olhando para essa taxa de conversão, você vê que as melhores taxas de conversão dentre os animais que existem estão em torno de 10%. Ou seja, para cada 100 calorias que você dá para esse animal, ele produz 10 calorias depois na forma de carne. Isso significa que 90% das calorias que foram produzidas pelo sistema de alimentação estão sendo desperdiçadas dentro do metabolismo dos animais. Isso é um problema muito grave na questão de acesso aos alimentos. Pode passar. Pode passar? Falando então um pouco sobre as tecnologias. Hoje o GFI, nosso instituto, está apoiando 2 desenvolvimentos tecnológicos para substituição da carne que possam ser usados para lançar novos produtos para resolver esses problemas. Um deles são as carnes vegetais e outro deles são as carnes cultivadas. As carnes vegetais é você manipular os vegetais para que eles fiquem parecidos com o produto de origem animal, e as carnes cultivadas é você tirar uma célula do animal, reproduzir essa célula e fazer a carne a partir das células. Eu vou entrar nessas 2 tecnologias bem rapidinho. Aqui eu só quero passar um pouco o porquê que isso está acontecendo. Eu não estou falando aqui sobre como fazer aquele hambúrguer de grão de bico para uma comida vegetariana. Eu estou falando como a gente entrega a carne que as pessoas gostam de comer, com o mesmo sabor que as pessoas estão procurando, porém feitas com outras tecnologias. Aqui eu estou falando sobre romper a barreira de simplesmente coletar o que já existia e começar a encontrar métodos mais eficientes de fazer aquilo que a gente gosta, só que de uma maneira mais sustentável e de uma maneira que possa agredir menos o meio ambiente, agredir menos todas aquelas questões que eu passei. Pode passar? Então, hoje, para carne de origem vegetal, esse primeiro exemplo que eu coloquei ali é o Impossible Burger. O Impossible é talvez a primeira carne que foi lançada nisso lá nos Estados Unidos. Eles conseguiram isolar uma molécula da soja, que é muito parecida com a hemoglobina. Então, eles conseguiram fazer um sangue de base vegetal. Eles fazem uma carne a partir de um processo de extrusão úmida, que é passar as proteínas isoladas dos vegetais, por exemplo, da própria soja, dentro de uma máquina de extrusão úmida que vai injetar ali junto a gordura e o líquido. E eles fazem um hambúrguer que é totalmente feito a partir de proteínas vegetais, que tem aparência de carne, tem cheiro de carne, tem gosto de carne. Você morde no meio, ele está mal passado, ele sangra e ele é feito 100% de vegetais. A primeira empresa desse tipo, com esse tipo de tecnologia que foi lançada aqui no Brasil, foi a Fazenda Futuro. Eles foram lançados há pouco menos de 6 meses. Em 3 meses que eles foram lançados, eles saíram do zero para um valor de mercado de 100 milhões de dólares. Aqui no Brasil, em 3 meses de operação. Foi provavelmente uma das startups mais bem-sucedidas lançadas na história do Brasil, exatamente vendendo esse tipo de produto. Hoje, se você sair daqui e passar no Bob's, você vai encontrar um hambúrguer desse tipo, não com sangue vegetal, porque é um ingrediente novo, que aqui no Brasil eles decidiram não usar. Eles fizeram o sangue a partir de um extrato de beterraba, mas você encontra esses produtos que são carnes vegetais super realistas, parecendo com a carne de origem animal, hoje já no Brasil, praticamente todas as redes de supermercado.
Pão de Açúcar, Angeloni, que em Curitiba já vende Fazenda Futuro, uma tecnologia como essa. Tem outras empresas que estão fazendo frango, tem essa empresa aqui que chama Ocean Hunger, eles fazem atum para sushi com base em tomate, então para atender o mercado de alimentação de comida japonesa. Aqui embaixo uma empresa que chama New Wave Foods, que está fazendo camarão. Tudo isso é tecnologia de alimentos. Eles estão pegando os vegetais e tentando entregar a mesma comida que a gente está acostumada para que a gente possa manter as nossas tradições, para que a gente possa manter os nossos hábitos alimentares, aquela vontade de comer um hambúrguer com os amigos no final de semana, porém fazendo esses hábitos e essas tradições de uma forma muito mais sustentável, mais saudável e mais ética em relação aos animais. Pode passar. No mesmo mercado, eu estou aqui focando na carne, mas eu coloquei esse slide só para lembrar, existe também para os laticínios e para os ovos. Então aqui são alguns queijos vegetais, eles foram feitos 100% à base de castanha. Você tem ali queijo brie, queijo camembert, queijo gorgonzola, que foram feitos simplesmente fazendo um leite vegetal, batendo castanha com água e depois processando esse leite da mesma forma que você processaria um leite tradicional para fazer um queijo. Você coloca lá um fungo para fazer o gorgonzola, coloca esse fungo no leite vegetal e eles estão já obtendo produtos muito similares. Aqui é um ovo vegetal feito a partir da proteína isolada do feijão mungo, que é um feijão verdinho bastante comum na Índia, que é vendido também lá nos Estados Unidos por uma startup que chama Just. Eles vendem como se fosse um pote de mostarda, assim, um pote amarelo. Você coloca esse pote, essa água, esse líquido na frigideira, refoga e vira ovo mexido, com aquela mesma texturinha do ovo mexido, que é bem tradicional da proteína, porque eles encontraram uma proteína vegetal, fazendo um mapeamento, tem uma inteligência artificial hoje fazendo isso. Eles ficam isolando proteínas de diversas plantas, entendendo as características, entendendo quais dessas plantas entregariam as mesmas características que existem nos produtos de origem animal. Nesse tipo de tecnologia é que o Grupo Mantiqueira aqui do Brasil está investindo. Eles são os maiores produtores de ovos da América do Sul e eles lançaram recentemente um substituto de ovo que é feito para cozinhar, na verdade, não para ovo mexido, mas para substituir ovos em receitas de panificação, de bolo, etc. E que já funciona totalmente. É um pozinho, você compra, vende junto com o ovo deles mesmo, você coloca uma colher desse pó na receita e não precisa usar ovo, substitui os ovos. Totalmente feito pela própria empresa que já está também vendendo os ovos. Pode passar? E aí depois essa segunda tecnologia, que é um pouco ainda mais disruptiva, que é a tecnologia de carnes cultivadas. Quando a gente começou isso, essa tecnologia ainda estava sendo chamada de carne limpa, teve até esse debate. Foi o meu primeiro debate com a doutora Simone. Mas aqui, esse nome, enfim, agora teve uma pesquisa e a gente está trazendo um nome novo. A carne cultivada parece uma coisa de outro mundo que nunca vai acontecer na nossa geração, mas já está acontecendo, inclusive já aconteceu. Esses produtos já estão prontos, já foram feitos. Passa para a gente falar um pouquinho da tecnologia. É um pouco menos absurdo do que parece. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão isolando células dos animais, e essas células em diferentes estágios, em geral células tronco ou células pré-diferenciadas, e colocando essa célula num meio nutritivo. Até aí, mais ou menos o que a gente já faz para a reprodução in vitro, por exemplo. Você cria um embrião fora do animal, coloca lá no meio nutritivo e ele fica sendo alimentado com todas as vitaminas que seria dentro do corpo do animal. Aqui é a mesma coisa. Você pega uma célula, coloca no meio nutritivo, ela vai receber todas as vitaminas, todos os nutrientes, os hormônios, os fatores de crescimento que ela precisaria, que ela receberia dentro do corpo do animal. Essa célula começa a se reproduzir. Porém, o nosso corpo e o corpo dos animais controla as condições de temperatura, por exemplo, para as células ficarem protegidas. Então, você precisa fazer todo esse processo dentro de um bioreator. Vai ser uma máquina que vai controlar as condições de temperatura, pressão e uma série de outras coisas para garantir que essas células vão estar dentro das condições que elas precisam para se desenvolver. E aí o desafio é como você faz a diferenciação celular. Como você faz com que a carne cresça como um tecido organizado e não só como uma reprodução simples de células de músculo. Para vencer esse desafio, hoje a tecnologia que mais se aposta chama-se scaffold. Scaffold, a tradução seria andaime. Então pensem em um andaime, e dentro desse andaime vai ter partes que são mais aderentes às células de gordura, vai ter partes que são mais aderentes às células de músculo, então as células vão encaixando no lugar certo, é um andaime nanocelular, e com isso você organiza o crescimento, o tecido. No final das contas, o que você tem é carne as it is, do mesmo jeito que se a gente coletasse do animal. Se você colocar no microscópio, você vai ver a mesma coisa, que é uma célula de origem animal, porém essa carne foi feita totalmente sem precisar criar um animal, sem precisar bater um animal. Passa o slide. Aqui eu tenho alguns exemplos dessas carnes que já foram feitas. Então essa primeira foi feita, acho que essas duas são da Memphis. Ali é uma carne de pato, foi uma das primeiras que foi servidas num jantar que foi servido para a imprensa, então eles deram para um chefe essa carne de pato, ele fez esse bifinho empanado.
e aqui do lado é um bife. Então vocês podem ver que o desafio desse momento está sendo exatamente em ganhar a estrutura, fazer com que esse bife fique alto. Fazer um bife assim fininho, eles já conseguiram, e agora o desafio está sendo exatamente como você garante a estrutura disso para que ele cresça. Esses produtos vão demorar ainda uns 3, 4 anos para começar a chegar no mercado, as primeiras empresas. Hoje a gente tem mais ou menos 30 empresas no mundo já trabalhando diretamente na produção de carne, além das empresas que estão trabalhando em bioreator, meio nutritivo, scaffold. Aqui no Brasil, a única empresa é uma empresa de scaffold que trabalha em Minas Gerais. São 5 pesquisadoras lá da Federal de Minas Gerais que lançaram uma empresa para fazer o scaffold. Para esses produtos chegarem na competitividade de custo, realmente custar a mesma coisa que uma carne custa, provavelmente ainda vai levar uma década. Isso do ponto de vista de consumo, nossa, pensava que eu vou comer daqui a 10 anos, nada a ver. Mas quando você pensa do ponto de vista da indústria, principalmente de uma indústria que cria animais que ficam vivos por 4 anos, você está falando que vai nascer um boi, vai nascer outro boi, e o terceiro já vai competir com esse tipo de tecnologia chegando no mercado. Então, a água está literalmente chegando no pescoço. As indústrias começaram a investir muito forte nisso porque elas perceberam que essas tecnologias estão chegando e elas vão transformar o mundo muito rápido. Pode passar. Aqui eu coloquei só para vocês saberem, o nosso instituto tem alguns mind maps de como você pode fazer pesquisas nessa área. Então aqui é o de Clean Meat, tem o de Plant Based também. Aqui o nome ainda estava carne limpa, mas vocês podem ver que aqui, por exemplo, são bioreatores, linhagem celular, o scaffold. Então são as áreas de pesquisa e tudo que existe para se pesquisar. O GFI, que é o nosso instituto, está com um grant de pesquisa aberto. Então, pesquisadores que quiserem fazer pesquisa nessa área, a gente paga para a pesquisa acontecer em grant de pesquisa você pode pedir até $250 mil por uma pesquisa de 2 anos. Então, se vocês quiserem saber um pouco sobre isso, visite o nosso site, gfi.org, e dá uma olhada no nosso grant de pesquisa, que é uma oportunidade legal para ajudar pesquisadores a entrarem nessa área. Pode passar. Eu quero só falar rapidamente do consumidor, que era o último fator da disrupção tecnológica. Então, hoje no Brasil, a gente já tem 30% dos consumidores, uma pesquisa que o GFI fez com o Snapchat no ano passado, dizendo que eles são flexitarianos. São pessoas que já estão reduzindo o consumo de carne e já consomem produtos vegetarianos. Então, essas pessoas não são vegetarianas, elas não são 100% vegetarianas, elas simplesmente começaram a comer carne no final de semana, exatamente para ter mais impacto no meio ambiente, para trazer um novo hábito de consumo. Em países mais desenvolvidos, esse número está chegando, por exemplo, na Europa, a 60% de pessoas que já estão reduzindo o consumo e buscando essas outras alternativas. Então, aqui a gente não está falando que ninguém precisa abandonar completamente os próprios hábitos. A gente está falando, talvez se você for, um dia você tiver uma praça de alimentação, ao invés de escolher comer o hambúrguer tradicional do Bob's, você pode comer o outro vegetal da Fazenda Futuro, que tem praticamente o mesmo sabor, e você vai ter 5% do impacto ambiental, uma série de outros benefícios sociais, éticos, etc. Já tem no Burger King também uma solução da Marfrig, já está em vários lugares. Pode passar. E aqui hoje a principal motivação das pessoas é saúde, quando você pergunta o porquê, mesmo para as pessoas que já são vegetarianas, né, quando a gente fez essa pesquisa a gente achou que elas iam responder que eram fazendo isso pelos animais, mas grandíssima maioria das pessoas, você pode ver que aqui é 60% mais homens, então 70% das pessoas estão dizendo que elas estão virando vegetarianas ou estão reduzindo o consumo de carne para melhorar a própria saúde. Consumir menos colesterol, consumir menos gordura e começar a ter uma alimentação um pouco mais saudável. Pode passar. Hoje as consultorias estimam que o mercado de carnes vegetais até 2035 vai ser de 100 a 370 bilhões de dólares. Então pensem que o mercado de carnes hoje é mais ou menos $1 trilhão, a gente está falando que até 2035 provavelmente 1/3 disso, em algum lugar entre 10% e 1/3 disso, vai ter se convertido para um mercado de carnes vegetais. Isso é uma oportunidade de mercado gigantesca, que vai ter muita demanda por mão de obra de pesquisadores que saibam fazer esse tipo de produto, que saibam trabalhar com essas tecnologias e está transformando todas as indústrias. Quem faz aditivo químico está aprendendo a fazer coisas que vão dar gosto de carne. Que empresas de aromas, a Firmenich puxou um evento lá na Europa esses tempos sobre isso. Exatamente como eles vão fazer para dar um aroma de carne com uma coisa mais natural e que não tem origem animal. Então, todos os setores que trabalham com alimentação começam a ser desafiados a pensar em como eles vão poder também produzir soluções para isso. Pode passar. E eu quero só fazer essa última provocação, até aqui nos meus 5 minutos finais, de como vai ser o futuro da comida. Então, a primeira coisa, pensem que existem hoje agora 3 tecnologias disponíveis. As carnes tradicionais, as carnes de origem vegetal e as carnes cultivadas. A tendência é que a carne tradicional ela receba pressões sociais, governamentais, para ser produzida cada vez mais de uma forma mais sustentável.
Então hoje você tem, por exemplo, uma técnica criada pela Embrapa de Campo Grande que chama carne carbono neutro. Você cria o gado em algumas fazendas que tem árvores também, que tem plantações de hortaliças, e as plantas absorvem o gás que é solto, que os animais eliminam, o gás metano, e transformam em outras coisas, e você zera a emissão de carbono da pecuária. Porém, você não consegue ter uma pecuária completamente extensiva, um pasto só cheio de boi. Você precisa desonerar um pouco esse sistema. Você produz um pouco menos animais, porém você faz de um jeito mais sustentável. Essa é a tendência. E agora, tem várias empresas, e agora que eu vou falar um pouco mais a parte de viagem dessa história toda, que começam a misturar essas tecnologias. Então tem uma empresa, por exemplo, que está fazendo só gordura de cultivado. Eles estão cultivando células de gordura porque eles perceberam que é a coisa mais fácil que tem. Eles diziam que quando você erra no cultivo de célula, a célula virava gordura. E eles começaram a perceber também que a gordura é o que dá o sabor na carne. Então você pode fazer um hambúrguer vegetal como esse da Fazenda Futuro, como esse da Marfrig, e colocar gordura animal, que não veio do animal, veio de células cultivadas. Depois, você tem uma segunda... Então, isso já está existindo. Lá no mercado, a Tyson, que é a maior nos Estados Unidos, né, a maior empresa de carnes deles, lançou agora uma linha de carnes híbridas. Então, eles têm uma carne que é mistura de vegetais com carne, exatamente para reduzir pela metade a quantidade de carne ali. E eles começam a lançar carnes híbridas. Então, é todo um novo mercado que se abre para estudo dentro disso também. E agora a gente provoca como que vai ser o futuro da alimentação, como que essas coisas vão se misturar, como que essas tecnologias vão gerar novos sabores, além do sabor tradicional da carne, que é o que está sendo buscado hoje. No futuro a gente vai poder agregar muitos outros sabores a esses produtos que sempre foram coletados. A carne sempre teve o mesmo gosto, porque sempre foi um pedaço de um animal, e agora a gente pode abrir, mudar esse gosto e fazer novos sabores para os consumidores também. Depois, as carnes melhoradas. Isso é todo um setor que se chama Enhanced Meats, que é, se agora eu estou manipulando a carne e não simplesmente coletando ela, eu posso fazer uma carne sem colesterol. Ou eu posso fazer com que a carne tenha ômega 3, que é uma coisa que antes só estava na carne de peixe. Eu posso cultivar uma célula de músculo de um animal com a célula de gordura de outro animal e fazer um sabor diferente a partir daquilo. Eu posso cultivar células de animais que hoje a gente não consome. Então eu posso pegar um ouriço, tirar uma célula dele e a gente começar a comer essa carne. Tem uma startup nos Estados Unidos que pegou células de mamute que estavam congeladas numa geleira ou coisa do tipo, e eles estão tentando reproduzir carne, que seria a carne feita de mamutes. E aí aqui, isso abre todo um novo campo também para a saúde. Existe uma ideia que é, talvez um dia no futuro, você possa chegar numa farmácia de manipulação e manipular o seu próprio bife, com vitaminas que sejam feitas para você, para sua dieta, ou até com remédios que possam tratar doenças que você ou que a sua família tem. Imagina a facilidade de você dar um remédio para uma criança, se esse remédio for uma almôndega, e essa criança poder comer um hot dog, e esse hot dog tiver o remédio que ela precisa. Então aqui, quando a gente fala de nova internet, de novo, a gente está provocando que essas tecnologias agora elas estão tentando chegar lá, elas estão tentando entregar carne. Mas no futuro, o objetivo é que elas transformem completamente a maneira como a gente se alimenta, transformem a indústria de saúde e agreguem tudo nessas novas tecnologias. A gente ainda não sabe onde essa história toda vai parar. E no fim, o fim das limitações biológicas naturais. Então, foi aquilo que eu falei no começo, a gente pode tirar o colesterol, colocar o ômega 3, tem países discutindo se talvez não valia a pena colocar cálcio ou vitamina D na carne, as pessoas se alimentam e já tem uma suplementação, do mesmo jeito que a gente faz no iodo com o sal. Então aqui, a gente não consegue apostar numa única tecnologia e dizer essa vai ser a única solução que todo mundo vai comer no futuro, mas eu consigo dizer, esse é um dos principais campos científicos que está se abrindo, uma das principais áreas da administração, das ciências, dos negócios, e isso vai transformar completamente a maneira como a gente se alimenta dentro do nosso período de vida. A gente está vendo isso acontecer. Isso é incrível, é uma das maiores transformações que a humanidade vai passar, e isso vai acontecer com a gente aqui, com a gente comendo esses produtos. Em 10 anos, talvez a comida que a gente come já vai ser muito diferente. Em 20, 30 anos, talvez a comida tenha se transformado totalmente a partir dessas novas tecnologias. Pode passar? Então, aqui um slide sobre o GFI. Eu já estourei meu tempo, mas rapidamente. O GFI é um instituto, uma organização não governamental. A gente dá suporte de ciência e tecnologia, então ajuda pesquisadores a começarem pesquisa nessa área, ajuda universidades que querem trazer centros de pesquisa para isso, entender como que um pesquisador pode se envolver com essa área. Nossa área de inovação trabalha com empreendedores e investidores, como foi o caso da Fazenda Futuro, por exemplo, ajudando a abrir empresas, a trazer dinheiro para essas empresas. Engajamento corporativo é o nosso trabalho com as grandes empresas, Mantiqueira, enfim, as outras grandes empresas que já trabalham no setor de alimentos e que querem lançar produtos.
E o regulatório eu trabalho com o governo. Então pensem só que dificuldade vai ser regular essa história toda. Uma vez eu estava numa palestra e alguém me perguntou, então agora a gente vai poder pegar carne e comer carne de humanos? A gente vai poder comer um pedaço do mar? Vamos ter que criar regulamentos para isso tudo. A gente vai ter que desenhar os limites éticos e hoje o governo já está envolvido nisso. A gente está trabalhando muito próximo do MAPA, da Anvisa, enfim, do Ministério da Ciência e Tecnologia, exatamente para entender como que a gente pode regular esse setor. O GFI é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, um instituto que nasceu nos Estados Unidos. A gente tem escritórios hoje no Brasil, Israel, Índia, Ásia-Pacífico e Europa. É isso, eu fico totalmente aberto, já estourei o tempo, mas estou totalmente aberto. Se vocês quiserem me mandar mensagem, aqui tem meu e-mail, meu telefone, minhas redes sociais, eu só posto sobre isso também. Se vocês quiserem interagir comigo sobre os novos alimentos, eu estou falando a respeito disso. Convido vocês a se envolverem nesse assunto, a entenderem se é possível fazer uma pesquisa, se é possível trazer isso para dentro da sua empresa, falar disso dentro da sua divisão no governo, e vamos ver o quanto a gente consegue fazer o Brasil ser líder dessa tecnologia. A gente tem que tomar muito cuidado exatamente para não ficar para trás aqui. Nós somos uma potência agropecuária hoje porque a gente investiu consistentemente em ciência e tecnologia agropecuária nos últimos 20, 30 anos. Se a gente parar de investir agora, essa tecnologia vai nascer lá fora, a gente não vai dominar e a gente vai ficar para trás numa das áreas mais importantes para a nossa economia. Então é por isso que a gente precisa também, como sociedade, investir e ser a potência, usar as nossas capacidades que já temos aqui no Brasil para sermos os líderes desse setor. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Com certeza foi um tema muito interessante. Eu imagino que talvez daqui 15 anos isso não seja mais tão inovador, né? Eu sempre comento que, como eu sou da saúde pública, 15 anos atrás nós tínhamos carro assim em Curitiba, né? Os animais eram mortos na câmara de gás. E hoje nós estamos aqui num simpósio de saúde única, nós tivemos o lançamento de um livro de medicina veterinária do coletivo. Então, muita coisa aconteceu nesse período. Então, acredito que realmente isso vai caminhar como você comentou. E trazer para nós aqui essa fala cheia de inovação, de tecnologia, de boas alternativas, que é isso que nós estamos buscando, estratégias e alternativas. É muito gratificante. Muito obrigada. Chamamos então a Coronel Beatriz para fazer a sua palestra intitulada Atuação do Ministério da Defesa na Garantia de Alimentos Seguros para as Forças Armadas. Boa tarde a todos. Preciso confessar que estou sem palavras, estou estupefata. Não sei se eu vou conseguir falar muita coisa. Mas é surpreendente, eu nem suspeitava disso tudo. Estou impactada. Na verdade, essa é uma demanda muito forte que a gente tem, alimentar as nossas tropas nesses diversos ambientes operacionais. A Amazônia é o mais desafiador deles, com certeza. E realmente talvez seja uma resposta para a gente, porque nós estamos enfrentando algumas dificuldades nessa seara. Então, boa tarde a todos, né? Comissão organizadora, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui, é uma alegria poder partilhar um pouco do que a gente faz. Infelizmente, isso tem sido muito dito aqui, nós trabalhamos de maneira estanque, né? Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos interagir mais e nós precisamos agir sinergicamente. Isso só é possível se a gente conhecer o que o outro faz. Então, essa é uma oportunidade ímpar, agradeço a oportunidade, né? Estou aqui muito impressionado com o que eu tenho visto. A gente ouve tanto falar do nosso país, né? Notícias ruins, as pessoas criticam porque esse é o Brasil, esse é o Brasil. E isso é o Brasil, quanta coisa bacana está sendo feita, né? Quanto estudo interessante, quanto a gente está avançando, né? Eu fico muito feliz. Todo evento que tem, eu saio animada, saio revigorada e com vontade de produzir mais, porque eu estou vendo que tem gente funcionando e fazendo bons trabalhos. Então, vamos ver se comigo funciona, né? Eu queria, então, começar a minha fala dizendo para vocês que a alimentação para as Forças Armadas é um desafio muito
grande, né? Nós temos um efetivo enorme, nós somos cerca de 345 mil militares espalhados por todo o Brasil. Ontem a gente recebeu uma instrução, né, de que a gente não deve usar jargões, mas eu não consigo falar de alimentação sem falar de rancho. Acho que vocês me entendem, né? Os ranchos, eles são os nossos serviços de alimentação, né? E vocês podem ver que nós temos um desafio enorme, porque nós temos aí quase 700 cozinhas, sem falar. Isso a gente está falando das cozinhas que a gente pode dizer fixas, né, que estão nas nossas organizações militares. Um navio tem uma cozinha fixa, tem uma cozinha dentro dele. É uma cozinha normalmente muito pequena, com uma pequena área de armazenamento, com muitos desafios, mas ela é fixa. Mas a gente também tem as cozinhas móveis, que vão acompanhando a tropa à medida que ela se desloca, à medida que ela se exercita. Vocês estão vendo aí que nós estamos acontecendo, né, em várias operações, temos a Operação Acolhida, que não sei se todos têm conhecimento, lá na fronteira do estado de Roraima, por causa dos imigrantes venezuelanos. Nós já não estamos mais cozinhando lá, agora já está terceirizado, mas inicialmente eram as nossas cozinhas que estavam produzindo alimentos para as tropas e para os imigrantes. E nós temos também os nossos exercícios, né? Eles acontecem ao longo do ano, e isso precisa acompanhar a tropa. Pode? Então, o que eu queria dividir com vocês, que realmente é uma coisa bem sana mesmo, alimentar militar, né? Porque a gente enfrenta todos os desafios que qualquer serviço de alimentação tem, porque são muitas etapas, e a água é uma etapa importante para a gente, porque a gente não leva só o alimento, a gente leva a água também. E água é um alimento, ele também faz parte da nossa dieta. E é uma cadeia muito complexa, é uma cadeia longa. Existem muitas possibilidades de haver problemas ao longo dessa cadeia toda, então são muitos pontos críticos para a gente administrar. E como se isso não bastasse, a gente ainda tem ambientes operacionais muito diversos. Então, a alimentação que eu vou servir para um combatente de selva, ela é totalmente diferente da alimentação que o meu combatente lá no Cerrado ou lá no sertão nordestino vai exigir. E a alimentação que eu preciso fornecer para os meus paraquedistas, que são tropas que estão sempre em movimento, e tem que ser um movimento rápido, eles são uma tropa que tem que agir rápido, é totalmente diferente desses outros dois. Então, vocês imaginem os desafios que nós vivenciamos, né? Temos aí as nossas operações de busca e salvamento, né? Vocês lembram daqueles acidentes que houveram com a Gol lá no norte, né? Caiu um avião e foi bem difícil fazer o resgate daquilo tudo. Nós tivemos que montar cozinhas rapidamente para alimentar as tropas que estavam sendo usadas ali no resgate. Então, a pergunta é: como garantir a segurança dos alimentos para todas essas pessoas, né? Esses militares? É por isso que no Ministério da Defesa existe essa comissão, a CEAFA. Ela é uma comissão que tem essa missão de entender os desafios, os problemas e buscar soluções. Então, a comissão ela já é bem antiga, fiz uma breve linha do tempo aqui, ela existe desde 1949, ela sofreu algumas mudanças, não só de nomenclatura, mas de missões também, e atualmente ela tem essa denominação de CEAFA, Comissão de Estudos em Alimentação das Forças Armadas. Ela é uma comissão mista, tem integrantes do Ministério da Defesa e das Forças Singulares, e esses representantes das forças, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, eles são os responsáveis por nos trazer os problemas e nos ajudar na busca de soluções. Então, basicamente, a gente tem trabalhado ultimamente com essa parte de segurança, mais recentemente com a defesa alimentar, e um aspecto que a gente tem trabalhado bastante são as rações operacionais, talvez por isso o Geraldo Teófilo estava tão interessado em você, Gustavo,
Essas nossas rações operacionais são aqueles alimentos que têm que estar prontos para o consumo, né? São situações onde não há tempo de montar uma cozinha, é preciso que o alimento vá pronto e as tropas possam, às vezes, se alimentar em movimento. Eles não têm tempo nem de parar para comer, eles precisam comer andando. E aí eu trouxe para vocês que as Forças Armadas, os nossos ranchos, né, os nossos serviços de alimentação, eles têm umas particularidades que, às vezes, encontraram muitas dificuldades para lidar com a RDC 216. Foi por causa disso que essa comissão elaborou esse outro regulamento, que na época se chamou Portaria 854, que ela é um extrato da RDC 216, para garantir as boas práticas nos nossos ranchos, mas ela era mais focada na nossa realidade. Então, nos nossos ranchos não existe comercialização de alimentos, então, alguns itens da RDC 216, elas não eram aplicáveis. E essa 854 veio ao encontro do que a gente efetivamente realiza nos nossos ranchos. Mais recentemente ela foi atualizada, agora a gente está com esse regulamento novo de 2015. E a ideia desse regulamento das boas práticas é realmente mostrar para as nossas tropas que vivem em ambientes tão adversos, situações tão, às vezes, tão críticas, que alimento é uma coisa muito importante, que, às vezes, a doença transmitida por alimento não é só o que eles acham que é uma diarreia, né? A gente está nesse processo da enculturação da segurança de alimentos, para eles entenderem que não é só essa parte aí de uma doença autolimitante, muitas vezes, né? Mas que existem doenças graves que não vão ser resolvidas facilmente. Então, a prevenção é tudo. É por isso que a gente está sempre com esse discurso que pode matar. A gente realmente fala muito tragicamente nesses assuntos para poder haver mudanças nesse sentido, né? A gente está envolvido com mudança de comportamento, né? Com corações e mentes envolvidos com a segurança de alimentos. Então, em 2004 saiu a 216, 2005 saiu a nossa portaria, 2006 a gente teve um acordo com a OPAS e a OPAS montou um curso de segurança de alimentos para as nossas tropas. Então, inicialmente eram capacitados os militares que estavam envolvidos com a produção de alimentos. Agora isso já evoluiu um pouco, a gente já percebeu que não adianta só a ponta da linha ter acesso a isso, a gente agora está investindo nas escolas de formação. Os líderes estão sendo instruídos a capacitar seus manipuladores, então eles são, essa parte da enculturação, eles são sensibilizados para que essas boas práticas sejam adotadas em todos os níveis, nos diferentes ambientes operacionais que precisam ser empregados. Então, é um curso multidisciplinar, a gente prega muito a interoperabilidade. Hoje em dia não se fala mais do emprego de uma única tropa em qualquer operação, a gente, na verdade, nem está operando mais só as Forças Armadas. A maior parte das nossas operações são todas interagências, estamos envolvidos com muitas áreas, por isso que eu acho que esses eventos eles são importantes para a gente interagir cada vez mais e melhor. E é um curso basicamente teórico-prático, esse é mais ou menos o que a gente aborda nesses cursos. E algumas imagens de alguns cursos realizados recentemente, a gente fala muito... A gente faz questão de, nesses cursos, levar, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é na AMAN, do Exército. Então, a gente leva instrutores das outras forças, justamente para a gente ter a mesma terminologia, usar a mesma linguagem, para a gente se comunicar bem e melhor, justamente por essa interação entre as forças. E quando a gente precisar operar junto, a gente já deve se conhecer. Outro ramo que o Ministério da Defesa tem se valido para poder disseminar essa cultura em segurança de alimentos tem sido o nosso seminário de alimentação. Ele é um evento técnico-científico e a proposta desses eventos é divulgar as coisas que estão dando certo, né? Aquelas iniciativas que estão sendo bem-sucedidas, justamente para disseminar, ampliar o uso de cada uma delas.
A gente tem divulgado alguns trabalhos das forças singulares e a academia tem se juntado conosco, tem pegado junto e tem trazido muita coisa interessante para disseminar nessa parte de alimentação de militares. Essa aqui é a cronologia, já tivemos 7 edições desse evento, estamos prevendo um para o ano que vem, estamos aí em negociação com a OPAS para a gente realizar esse nosso seminário de alimentação junto com as comemorações do Dia Mundial de Segurança de Alimentos. Desde já estão todos convidados, provavelmente será em Brasília, estamos negociando. Creio que Brasília é um bom lugar para a gente fazer isso, para divulgar e sensibilizar as nossas autoridades do primeiro escalão do governo. Esse aqui foi o nosso último seminário, a gente conseguiu realizar no auditório da CAPES, foi um evento bem interessante. Faço questão de mostrar que a academia estava presente, né? Não eram só militares se apresentando, mas tivemos alguns pesquisadores lá. Então, tudo isso a gente tem feito porque a gente acredita que se a gente não conquistar corações e mentes, a gente não vai ter uma mudança efetiva. Porque, assim, nós militares, nós somos disciplinados, nós estamos acostumados a obedecer, ordem dada, missão dada é missão cumprida, mas a gente já entendeu que não basta dar ordem, é preciso conquistar corações e mentes. Então, a gente pretende realmente criar uma cultura de segurança em alimentos, com práticas recorrentes, que precisam ficar muito bem estabelecidas para que elas sejam feitas automaticamente, né, realizadas automaticamente. Então, esse aqui é um trabalho muito bem sucedido que nós temos. A Unifesp tem nos apoiado lá numa companhia de polícia do Exército. Essa professora do programa de pós-graduação de nutrição da Unifesp, a doutora Elke, ela está levando os seus alunos e a gente já iniciou esse trabalho no Exército, já concluiu, na verdade. Estamos na Força Aérea, o nosso próximo passo é alcançar a Marinha. Então, eles fazem um diagnóstico de como estão as nossas instalações, o nosso rancho. Depois das medidas estruturais que são necessárias, é iniciado o processo de formação de manipuladores. Isso aí foi a conclusão desse trabalho lá na companhia de PE. E o Exército, as Forças Armadas de maneira geral, né, eles têm esse trabalho social também. Porque esses militares têm uma vida transitória, né, os grandes efetivos, os cabos, os soldados, as praças, eles são temporários no Exército. Depois a gente devolve pessoas para a sociedade, que a gente pretende não só incutir valores, né, patrióticos, de valores de honestidade, probidade, mas também uma formação nessa parte de cultura e segurança de alimentos. Um outro aspecto interessante, até compartilho isso para vocês, isso aqui foi uma iniciativa que eu achei muito interessante, que o Ministério da Defesa realizou, e talvez seja uma maneira da gente deixar registrado aquilo que deu certo. Então, a gente tem um portal de lições aprendidas. Cada vez que a gente sai em missão e dá tudo certo, a gente tem um lugar para a gente registrar aquilo. Olha, aconteceu isso, as oportunidades de melhoria foram essas. E aí tem um grupo de pessoas que analisam essas experiências bem-sucedidas para ver se aquilo que aconteceu pode gerar uma doutrina nova, se aquilo pode gerar uma boa prática nova. E isso fica registrado, todo mundo tem acesso. Então, aquelas experiências bem-sucedidas, elas não ficam restritas ao grupo que realizou. Mas todo mundo que for fazer algo parecido pode consultar e ver o que deu certo e ver o que não deu certo também. E aí, fazer uma propaganda do Dia Mundial da Segurança de Alimentos. A gente teve a oportunidade de participar. Foi um evento muito bacana. Desde já, agendem, 7 de junho. É uma data importante, 7 de junho vai ser domingo, o nosso evento não vai poder ser ano que vem, mas vai ser por aí. Por aí. Junho, bloqueiem suas agendas, se juntem conosco. Eu achei interessante essa fala do presidente do Códex, né? O dia 7 de junho foi um dia para tirar do anonimato a importância da segurança de alimentos. Parece uma coisa muito simples, né? Muito do dia a dia para nós que estamos aqui nessa seara da saúde única,
Mas não é, gente, não é. Tem gente esclarecida que não sabe dessas coisas. Nós precisamos gritar mais alto sobre isso. Ok, obrigada. E recentemente a gente começou esse trabalho, esse projeto de defesa alimentar. Na verdade, essa é a razão de ser de eu estar no Ministério da Defesa, foi para cabeçar esse projeto. Então, a defesa alimentar, não sei se todos estão ambientados com isso, a defesa alimentar trata de tudo que a gente precisa fazer para evitar a contaminação intencional. Então, enquanto a segurança de alimentos, você vai adotar uma série de medidas, de boas práticas para evitar a contaminação acidental, a defesa alimentar ela vai tratar da contaminação intencional. Isso já é uma realidade nas indústrias, mas para nós, Forças Armadas, ainda é super novidade. E a gente entende que nós somos um alvo, né? Isso foi muito característico para mim, nessas operações que a gente realizou recentemente de GLO, né, esse problema no Rio de Janeiro, uma pessoa de uma comunidade oferecendo um sanduíche para um soldado nosso. Falei, pode ser uma coisa boa, ele está querendo ajudar, ele está feliz porque tem alguém ali que está tentando resolver um problema sério, né? Segurança pública. Mas pode ser alguém também mal intencionado, entregando algo que vai trazer algum dano àquele militar. Então, houve um despertamento para isso, nós estamos trabalhando nesse sentido de garantir, né, de tomar as medidas necessárias para que essa contaminação ela não seja uma realidade nas nossas tropas. Então, tem um trabalho desse Fredrickson, de 2014, e ele fez um levantamento dos casos de doenças transmitidas por alimentos nesse período de 1950 a 2008, e ele averigou que cerca de 391 mortes e mais de 4.000 surtos foram causados por contaminações intencionais. Então, assim, parece que isso é uma coisa muito longe da gente aqui no Brasil, mas isso não está longe, isso está perto da gente. Nesses grandes eventos, né, houve um grande preparo, né, muitas agências reunidas, muita gente trabalhando, e a gente teve suspeita de um grupo terrorista, que foi até a Operação Hashtag, que foi um grupo terrorista que foi desmantelado antes da Olimpíada, e um dos planos deles era contaminar a água que estava abastecendo uma das áreas que estavam acontecendo os Jogos Olímpicos. Então, isso é uma realidade. A gente não pode ficar amortecido achando que terrorismo alimentar é só fora do Brasil. Então, essa é a portaria que criou o grupo de trabalho para a gente trabalhar nesse projeto de defesa alimentar. Nós temos cerca de 15 militares, temos o apoio da UNB também, que está nos ajudando nesse projeto. E o objetivo dele é realmente estruturar a defesa alimentar para as 3 forças armadas. E o alvo é evitar a contaminação intencional dos alimentos e também evitar um colapso na nossa cadeia de suprimento, porque isso também causaria impactos muito fortes, né? Não só o alimento contaminado, mas a nossa cadeia interrompida, o caos está instalado, né? E os resultados que a gente espera é realmente uma alimentação segura chegando para os nossos militares. Nós desejamos desenvolver uma expertise nessa área de defesa alimentar, ampliar nossa capacidade de resposta em caso da ocorrência dessa contaminação intencional e, mais uma vez, o fortalecimento da cultura em segurança dos alimentos. Bom, meu recado era esse, consegui ser mais rápida que todo mundo. E estou à disposição caso alguém deseje mais alguma informação. Muito obrigada, Coronel Beatriz, pela sua fala. Saber que existe essa preocupação quanto à capacitação, quanto ao programa de educação continuada dentro dos setores, para nós é muito importante, né? Somente tendo essas ações setorizadas, mas com o mesmo objetivo,
que nós vamos conseguir atingir o máximo, né, da segurança alimentar, toda essa preocupação que cada um de nós precisa ter mesmo. E pensando no caso de vocês que trabalham realmente com um grande número de pessoas, o impacto que um problema de infecção causaria, realmente é muito gratificante saber que existe essa preocupação por parte de vocês. E comentar que nós, da Comissão Estadual de Saúde Única, nós também participamos das comemorações do dia 7 de junho. Foi feita uma ação com os alunos das escolas sobre segurança alimentar, justamente para a gente conseguir atingir o público-alvo, né? Conseguir levar essa conscientização para as pessoas. Muito obrigada. Dando início, então, às perguntas, tenho aqui já 3 perguntas. A primeira seria para todos, né? Acho que aí vocês podem avaliar como que seria possível fazer um comentário a respeito. Seria quanto à atual situação dos resíduos de agrotóxicos em alimentos para uso humano e para animais de laboratórios, no Brasil e na Argentina. Talvez a doutora Simone, não sei. Eu não está bem claro para mim exatamente qual é a atual situação. Eu acho que é uma situação extremamente preocupante. A gente tem hoje um dos problemas relacionados ao consumo de alimentos, tem a ver com os resíduos de agrotóxicos, assim como de medicamentos veterinários, que a gente consome junto com os alimentos. Eu não tenho aqui dados de como está hoje em termos de Argentina e de Brasil, mas a gente sabe que é sim uma preocupação. A gente vê uma preocupação do consumidor também, o mercado de orgânicos tem crescido também, né? As pessoas estão mais conscientes, mas é preocupante sim. A quantidade de agrotóxicos utilizados na produção de alimentos, ela é bastante alta, e a gente sabe que da mesma maneira que a gente tem os problemas relacionados à resistência antimicrobiana, do uso indiscriminado, do mau uso de medicamentos, a gente também tem essa situação para agrotóxicos, né? Então, às vezes não é nem só a questão do uso do agrotóxico, mas a dosagem incorreta, da manipulação inadequada desse produto, causando uma contaminação ambiental, ou da pessoa que está manipulando isso, né? Do não respeito aos prazos de carência, é muito semelhante ao quadro que a gente vê com relação a resíduo antimicrobiano. A gente tem uma dificuldade, em função de tamanho de país, de ter um controle sobre isso. Então, é um tema que requer muita atenção, requer muito treinamento, muito preparo, principalmente das pessoas que estão lidando com isso no campo, para saber exatamente o que usar, em que dosagem usar, que produto usar para cada tipo de cultivo e os prazos de carência para serem adotados. Muito obrigada. Gustavo, quer fazer algum comentário? Então, a próxima pergunta é para você. As tecnologias apresentadas são muito interessantes. Existe previsão para a acessibilidade dessas para pequenos e médios produtores? Hoje isso é uma das principais questões que está na nossa cabeça. Então, um dos riscos desse mercado é exatamente um mercado que é mais industrializado. Você pode ter a indústria começando a correr atrás disso, os produtores ainda não entendendo que esse movimento está acontecendo, e você vai tirar uma atividade que hoje rentabiliza muitos dos produtores no Brasil. Então aqui, obviamente, tem um risco econômico associado a isso. A gente acha que tem algumas coisas. Então a primeira coisa é que todos, ou pelo menos toda a divisão plant-based da coisa, né, dos hambúrgueres, das carnes vegetais, elas estão meio do campo. Então a gente precisa cada vez mais começar a explorar outras oportunidades de produção que possam abastecer essa nova indústria que está nascendo. A gente tem feito bastante um trabalho junto com a Embrapa. Então hoje a Embrapa é o nosso grande centro de conhecimentos quando a gente está falando em agropecuária, e eles têm um trabalho muito direto com os produtores.
Então a gente está fazendo alguns trabalhos com eles para tentar entender como a gente usa matérias-primas que são brasileiras e que possam ser produzidas pelo produtor brasileiro para fazer com que essa indústria seja baseada em matérias-primas locais. Hoje um dos problemas que a gente tem mapeado é, por exemplo, muitas dessas carnes vegetais são feitas de proteína de ervilha, porque essas tecnologias foram desenvolvidas nos Estados Unidos, na Europa. A ervilha é típica dos climas mais frios. A gente está tentando entender como fazer essa pesquisa aqui no Brasil, talvez junto com a Embrapa, para que a gente possa fazer o mesmo tipo de produto a partir de uma proteína de feijão e a nossa indústria local seja rentabilizada por essa produção. Mas, com certeza, um dos nossos focos de trabalho, tanto com o Embrapa quanto com o governo, é levantar a questão de que isso está acontecendo e de que a gente precisa ajudar os produtores a adaptarem as suas produções para atender esse mercado novo que tem nascido e se rentabilizarem a partir disso. Senão, lá na frente, vai começar a cair a receita por diminuição do leite, da carne, como já está caindo, né? Em 2016, o consumo de carne foi o menor dos últimos 14 anos. Então, hoje a gente tem um crescimento de produção muito baseado em exportação, etc. Mas essas novas tecnologias podem fazer com que a produção tenha que cair e aí vai ter problemas de receita para os produtores. Então, com certeza, precisa começar a fazer alguma coisa desde já para se adaptarem nesse mercado novo. Perfeito. Para a Coronel Beatriz, todo alimento oferecido às tropas são oriundos de matérias-primas e alimentos produzidos apenas no Brasil? Sim. E a gente até atualmente recebeu algumas demandas para, inclusive, utilizar um percentual, se não me engano, 30% de agricultura familiar, que é muito difícil para a gente, porque tem lugares em que tem organizações militares nossas que produzem 11 mil refeições por dia. Você comprar 30% disso de agricultura familiar é bem complicado. Mas a gente está se adaptando, a gente é obediente. Mandou, a gente obedece. Aqui diz para o Gustavo, mas acho que talvez a Simone possa fazer uma complementação. Sobre essas tecnologias novas que foram apresentadas, de que forma e se isso poderia colaborar na falta de acesso que a população tem aos alimentos? A primeira coisa que isso colabora muito é exatamente aquela questão que eu mostrei de que hoje a maior parte dos grãos produzidos estão indo para alimentar os animais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quem comprou toda a nossa soja esse ano foi a China, compra em geral para alimentar animais lá. A gente tem uma boa parte da nossa produção agrícola, que se a gente conseguisse trazer os tecidos animais produzidos de outra forma, a gente ia liberar muitos desses grãos que podem ser usados para consumo humano ou podem ser manipulados diretamente exatamente para consumo humano. Tem que tomar cuidado, principalmente, isso é um recorte mais nacional, quando a gente pensa em consumo. Mas, obviamente, você vai ter regiões, por exemplo, onde não crescem vegetais e aquela pessoa depende do leite do animal. Então, obviamente, a gente precisa ter olhares regionais, olhares cuidadosos, e é por isso que a gente estimula muito para que esse assunto seja pensado por todas as partes que podem estar envolvidas nisso, porque algumas peculiaridades de alguns lugares com certeza vão existir. Mas eu diria que a maior colaboração é essa, liberar os grãos ou as áreas produtivas agrícolas para consumo humano e não para consumo dos animais. Certo. E ainda falando dessas novas tecnologias, quais seriam as possíveis consequências socioeconômicas, pensando nessa valorização, considerando a alta proporção que nós temos de produtores, de propriedades? Poderia comentar alguma coisa? Com certeza. Então, o nosso objetivo é exatamente hoje, se eu fosse prever um futuro do mercado, eu diria o plant-based, o de origem vegetal, crescendo mais e colaborando mais para a sustentabilidade. Então, talvez tenha uma parcela da população que nunca vai deixar de comer a carne como ela é, o filé, a coisa, e aí ela vai comer a carne cultivada, mas se a carne vegetal conseguir chegar mais próximo daquilo que é o produto de origem animal e ganhar uma porcentagem relevante desse mercado, a gente vai ter aquelas pessoas que produzem os vegetais se rentabilizando, e isso vai ser muito bom socialmente. Então, esse mercado ainda é uma tecnologia que está no começo e com certeza vai impactar a economia. Então, uma das coisas que a gente, por exemplo, teve um estudo recente mostrando que alguns anos atrás, 100 anos atrás, eu não lembro os números certos, mas tipo 80% da população trabalhava no campo. Hoje a gente está falando que 10% da população trabalha no campo.
Então isso não significa que essas outras pessoas todas perderam o emprego, mas elas mudaram de atividades, muitas vezes para atividades mais especificadas, que exigem uma capacitação maior. E a dor, o sofrimento é exatamente durante esse período de mudança. Então você tem uma pessoa que perde a atividade dela, mas não é capacitada o suficiente para assumir esse novo mercado que está se formando. E com isso você tem uma fase de transição onde pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade. Com certeza é um dos olhares que o governo tem que ter para isso, então a gente garantir que vai ter programas de apoio para pessoas que possam entrar em situação de vulnerabilidade por mudanças de mercado. E a gente tem que ter, como sociedade, uma visão de como promover os produtos que de fato estão impactando, estão rentabilizando o pequeno produtor também, e aí conseguir usar isso como uma ferramenta para ajudar na receita das fazendas e não só prejudicar. Um exemplo real disso, para terminalizar, o grão de bico. Hoje existe uma demanda por grão de bico cada vez mais crescente, por causa do falado, do humus que está entrando na moda. Os produtores que começaram a simplesmente plantar o grão de bico, a Embrapa tem um cultivar de grão de bico que pode ser produzido até na safrinha, na entre safra da soja. E as fazendas estão produzindo esse grão de bico, atendendo uma demanda de um mercado de base vegetal e se rentabilizando com uma atividade econômica que elas ainda não tinham. Então a gente tem que encontrar como a gente consegue ajudar esse produtor a se rentabilizar. E isso depende de um esforço positivo nessa frente, senão a indústria vai concentrar tudo e a gente vai ter um problema social muito grave na frente. Só para complementar isso que o Gustavo falou, é uma situação interessante. Santa Catarina, não sei se todo mundo conhece a região de Santa Rosa de Lima, era uma região tradicionalmente produtora de fumo. E com a redução do hábito do cigarro, esses produtores da região tiveram que se reinventar. E eles se reinventaram com a produção orgânica. Então, hoje, eles são ex-produtores de fumo, que produzem alimentos orgânicos, criaram cooperativas, produzem mel e vários tipos de alimentos e estão muito bem, obrigado. Talvez muito melhor do que se eles estivessem ainda produzindo fumo e lidando com agrotóxicos e tudo que representava aquele cultivo na região. Então, eu acho que sempre que a gente tem situações de mudança, e acho que principalmente nessas questões que são disruptivas, a gente tem uma tendência a ter medo do novo processo, do novo modelo. A gente tem uma tendência a ficar na nossa zona de conforto e nem está tão bom assim, mas a gente conhece a nossa zona de conforto, né? Então, a gente tem que começar a pensar que essa mudança pode ser uma mudança por um aspecto positivo. Eu acho que isso que a gente não vai parar de comer carne, a gente não vai parar de comer o churrasquinho do final de semana, ou um hambúrguer de verdade, ou o nosso bifinho com batata frita, mas eu vou ter opção para outras pessoas que não querem comer aquilo, ou que querem reduzir o seu consumo, ou porque tem uma limitação por saúde, por exemplo, né? E aí eu acho que essa questão da adaptação do produtor é importante, tem que ter um olhar para isso, e tem que ser trabalhada essa alternativa, né? Então, eu acho que existem caminhos, talvez alguns deixem de produzir frango para produzir grão de bico, não sei, pode ser que aconteça, né? Então, a gente tem que começar a pensar também no quanto isso pode ser benéfico, inclusive para esses produtores, né? E a última pergunta é: como ocorre a regulação dos produtos disruptivos em países onde já estejam disponíveis? É uma dor de cabeça em todo lugar. Isso, vocês imaginam como o governo, na hora que eu sento na mesa do mapa ou da Anvisa para falar sobre isso, a cara que eles me fazem. Mas lá nos Estados Unidos, que é talvez o país que está liderando isso, eles criaram um comitê conjunto entre o USDA, que é o nosso mapa, e o FDA, que é a nossa Anvisa. Eu diria, porque aqui, além de tudo, a gente quebra as caixinhas, né? Hoje você tem o mapa dividido entre a inspeção animal e a inspeção vegetal, e eu estou falando de produtos híbridos que vão ser metade vegetal, metade animal. E a gente tem uma divisão entre os animais, são fiscalizados e tem todas as normas dentro do mapa, a indústria tem todas as normas dentro da Anvisa. E eu estou falando de uma indústria de células animais. Então a gente está quebrando muitas caixinhas como o governo se organizou para poder regular esse mercado. Isso significa que esforços no sentido de todo mundo sentar na mesa e discutir juntos vão ser inevitáveis. Não tem um caminho fácil.
A gente está fazendo a primeira conversa, o mapa vai sediar a primeira conversa regulatória desse setor, exatamente chamando todo mundo para sentar na mesma mesa e falando como que a gente começa com isso. O Ministério da Agricultura, a Anvisa, o Senacom, que fica dentro do Ministério da Justiça, que é a Secretaria de Defesa dos Direitos do Consumidor, para entender como o consumidor está vendo essa nova categoria, e outros que também participam disso, por exemplo, o Codex, né, os comitês internacionais, que vão ter que entrar nessa discussão. Não vai ser uma discussão fácil, não vai ser uma discussão rápida, não tem um caminho resolvido. A gente vai precisar realmente sentar na mesa e conversar sobre isso. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Não? Então, nós encerramos desta forma o painel de Segurança Alimentar e Sustentabilidade. Muito obrigada a todos pelos conhecimentos compartilhados, né, por toda essa discussão que foi gerada. E antes que vocês saiam, que agora nós temos o Smart Break, nós fizemos um sorteio de um livro, que é esse aqui, Biossegurança, uma abordagem multidisciplinar, que foi gentilmente cedida pelo Dr. Silvio Vale, pela editora Fiocruz, que está conosco aqui presente, Dr. Silvio. Pode ser que ele esteja na outra sala. E a pessoa sorteada foi a professora Márcia Oliveira Lopes.